Iniciamos mais um programa Invista, aprendendo com quem faz, trazendo hoje o Davi Gustavo Parolin, e você vai ver que ele vai honrar o nome, né? Porque ele fala muito bem, é da agência Gente, lá de Araras, é Gente Publicidade. Isso, né? Gente Propaganda. Gente Propaganda. Bom, seja muito bem-vindo, Davi, aqui aos estúdios da TV Osasco e nosso programa Invista. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, bater um papinho aí sobre empreendedorismo. Legal. Bom, Davi, você é formado em publicidade. Isso. Né? Como é que foi o início da empresa? De onde surgiu a ideia do empreendedor? Que horas que surgiu a ideia do empreendedor para, poxa, eu devo ir para esse lado, devo para aquele lado e abrir, inclusive, um negócio, né? Aliás, a agência de vocês é de 2007. 2007, isso. O sangue empreendedor, Paulo, eu acho que vem muito na veia da pessoa, sabe? Você se deparar com o mercado, às vezes você não aceita certas coisas, você quer criar teu ambiente, teu meio. A minha história surgiu desde os meus 11 anos de idade. Eu sempre costumo frisar porque, assim, muita gente, quando assiste aos programas, fala assim, mas ele tinha muita oportunidade na vida, ele teve muita vantagem, então é fácil ser empreendedor, não sei o quê. E, na verdade, não. Se você tem uma vez, a gente vê o próprio Silvio Santos, né? Lógico que ele teve um certo berço, mas ele começou de baixo também. Então, assim, você tem várias pessoas. E eu comecei com 11 anos de idade vendendo sorvete no campo do União São João, onde revelou Roberto Carlos, jogador que todo mundo conhece, Wagner Veloso, que era o goleiro do Palmeiras, né? Então eu comecei de baixo mesmo, comecei vendendo sorvete, meu tio representava uma marca e com 11 anos de idade eu já começava a ver as coisas, sempre eu tinha aquela pegada de falar, poxa, dá para fazer melhor, né? Então trabalhei em um supermercado onde eu era estoquista, né? Então você trabalha no estoque, você imagina, você entra em câmeras frias, lá tem uva, lá tem pêssego, lá tem todas aquelas delícias e naquela época de molecada, a molecada ia lá e pegava uma frutinha, comia e eu sempre falei, não, por que você está pegando uma coisa que não é tua? Meu pai, uma coisa que ele sempre me ensinou a ser muito honesto, a honestidade, o seu caráter é uma coisa que ninguém pode tirar. Então, uma coisa que eu aprendi e sempre ensino para o meu filho e para quem está sempre perto de mim, que a honestidade não tem preço, ninguém tira. E nessa época eu falei, poxa, por que o pessoal é tão ruim, né? O pessoal gosta de sempre levar vantagem, o brasileiro parece que quer sempre tirar uma casquinha a mais. Falei, que coisa é essa? E eu falei, não, eu quero montar meu próprio negócio. Aí passei por várias áreas, trabalhei em várias áreas, e até uma vez minha mãe brincando comigo, falou, mas filho, que área você vai estudar? No comecinho, bem no comecinho, eu falei de ser dentista, né? Acho que tem a ver com a boca, conversar um pouco, né? E daí minha mãe até brincou, falou, você tem que estudar bastante. Eu falei, então não. Era meio preguiçoso de querer estudar, aí eu falei, não, muito, e como tem faculdade lá em Araras, dessa área de ortodontia, você tem que mexer com cadáver. Aí eu assustei, eu falei, não, aí não dá, mexer com o corpo ali, não deu certo. Aí, brincando, eu falei, eu preciso de uma área que só fala bastante. E nessas brincadeiras, tal, me veio esse insight, eu falei, poxa, que legal trabalhar na área de publicidade. Eu me encantava com as propagandas do Washington Oliveto, que todo mundo conhece, essa grande personalidade. Me encantava com algumas peças, o próprio Guaraná Antártica, as coisas, os jingles, os bordões, isso me encantava muito. E foi aí que eu comecei, eu falei, olha, poxa, que sacada legal entrar nessa área. Aí eu comecei a estudar. Mas como eu trabalhava em comércio, né, essa facilidade de conversar, você tem que ter. Você não tem que esperar seu cliente falar, você tem que ser proativo, né? Você tem que chegar no cliente, conversar, seduzir o cliente, levar o produto e tentar ganhar ele para você, de uma forma sempre honesta e clara, lógico. E nisso foi que eu peguei esse tine de falar, poxa, vou trabalhar em uma agência. Aí no interior, as portas nem sempre são tão abertas. As pessoas, lógico, primeiro de tudo, eles querem que você seja formado, na época principalmente, você tem que ter uma certa idade, você tem que ter um certo tine, E eu queria começar. Aí eu peguei alguma experiência em alguns lugares, trabalhei em alguns lugares, e quando eu estava na faculdade, eu falei, eu vou montar minha agência. Eu tinha R$800 no bolso e um notebook, só.
não tinha pai, não tinha mãe, não tinha... Minha mãe ainda olhou e falou assim, tem a sala da casa se você quer começar. E realmente foi ali que eu sempre tinha uma visão que tudo tem que ser muito profissional. Você tem que fazer o melhor possível. Se o seu cliente acha que você vai fazer um site, você tem que fazer o melhor site. E nessa pegada eu falei, não, tudo tem um começo, esse é o meu start, esse é o meu começo. E foi ali que eu comecei. O nome, você deve ter gostado um pouquinho de gente, sim, né? Sim. Até a gente fala o dia inteiro gente. Né? A criação foi sua? A criação minha já está registrado marca, já está tranquilo. Porque realmente é uma palavra que a gente usa muito no coletivo, né? Gente, a gente vai, a gente foi, a gente fez tal coisa. E realmente essa pegada da agência eu acho legal que a gente trabalhe nisso. Então, a agência começou quando eu comecei a estudar na faculdade, comecei com alguns amigos, e ela começou a ganhar muita proporção. Chegamos aí a um faturamento muito grande, por volta de 2012, 2013. Teve alguns balanços no mercado, que é normal para toda empresa, e a gente agora está numa nova etapa, principalmente o nosso foco agora é o marketing digital, que nem a gente estava comentando sobre os canais em redes sociais, canal no YouTube, sim, né, sim, que a própria TV tem. Eu acho legal isso, sabe? Então, a gente não pode mais retroceder, não pode voltar a uma coisa que, mas eu vou fazer o anúncio antigamente como fazia. Então, o mundo mudou e a empresa ela tem que estar sempre atualizada. Principalmente quem contrata uma agência de publicidade, ele espera com que essa empresa forneça ao cliente tudo o que há de melhor em comunicação e hoje tecnologia. Sem dúvida. Por isso a mentalidade da agência hoje é essa. A gente quer focar uma publicidade muito criativa, que assim, todo mundo fala que é o diferencial da empresa. Mas a gente já comprovou isso com 5 prêmios nacionais com a Ajinomoto, de criatividade para a distribuidora. Então a gente tem essa pegada. Já ganhei prêmio na faculdade em Anguera como planejamento criativo, o melhor planejamento. Estava no primeiro ano, o cara que perdeu para mim estava no 4º ano, ficou louco comigo, quis tirar meu prêmio, mas o professor não, o mérito é mérito. Então, assim, a gente tem muita sacada legal, a agência, o nosso diferencial é realmente bater nisso, e hoje a gente quer propor para o nosso cliente essa tranquilidade. Contratei uma empresa que vai cuidar da minha marca, vai cuidar da minha gestão, e eu tenho tranquilidade em deixar a carta branca para eles resolverem. Muito bem. Bom, telespectador, você viu que se eu não der uma paradinha nesse moço, ele vai continuar falando, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e vamos voltar já já falando da gente. Voltamos com o programa Em Vista, aprendendo com quem faz, falando com o Davi, que é da Gente Propaganda, lá da cidade de Araras. Além de ser divertido, ganhou prêmios aí em propaganda. A Ajinomoto foi um dos produtos que você ajudou a divulgar, né? Mas, Davi, muito interessante, inclusive a abordagem que você faz da nova propaganda, da nova publicidade. Hoje nós estamos na era, como você mesmo disse, do acesso, né? Queria que você falasse um pouquinho, porque nós passamos da informação para a interatividade das coisas, né? Exato. A publicidade, Paulo, eu falo que é sempre o contexto. Por mais que a gente sempre vê que a mão de obra amadora está ganhando o mercado e alguns empresários, infelizmente, eu falo infelizmente até com dor no coração, porque realmente é infelizmente, alguns empresários veem a comunicação como uma comunicação visual, uma arte simples. Na verdade, a propaganda em si é uma coisa muito grande, muito abrangente. Quando você fala de marketing, então você abre o leque disparadamente. A publicidade agora, ela está entrando, na verdade a gente estuda isso já faz um bom tempo, mas em 2012, 2013 e 2014, a gente já tem uma tangibilidade maior disso. O que está acontecendo? Nós estamos na era do acesso. A era do acesso, hoje, o consumidor ele quer ter acessibilidade às suas informações independente do meio. Uhum. Ele quer abrir o jornal, ele quer saber de você. Ele quer entrar numa página, ele quer saber de você. A hora que ele tem teu produto, ele quer saber de onde veio isso.
Assistindo o seu programa, eu vi um entrevistado falando sobre o selo FSC, que mostra o rastreamento da planta. Antigamente você falava isso, o cliente falava, lá que o consumidor final vai querer saber de onde veio o papel. Hoje ele quer saber. Hoje a responsabilidade, né, e essa ascensão da classe C ajudou muito isso. Então, as pessoas querem ter acesso a essa informação, eles querem saber de onde você veio, quem você é, quais são sua visão social da sociedade em si, da sua responsabilidade. Eles querem saber se a sua empresa é legal ou não. Né? A gente vê empresas que trabalham com agrotóxicos, com coisas químicas, tem uma visão tão negativa, as pessoas têm uma mentalidade, e se ele não trabalha a sua publicidade de uma forma coerente, em que mostre para o seu cliente, falo target, mas para o público em si, que essa é uma empresa boa, que ela dá uma viabilidade, realmente as pessoas nesse acesso falam, poxa, mas ele não está falando tudo. Então, tem que ter um relacionamento. Com as redes sociais, a gente tem LinkedIn, Facebook e várias outras, né? Até o brasileiro está lançando agora o Zap Zap, está toda essa brincadeira aí e tal. O ser humano aqui, vamos dizer Brasil, né? Vamos falar aqui perto. Eles têm necessidade absoluta de obter informações. Então, hoje não se fala mais na empresa se eu vou ter um site ou não. Hoje o papo é o seguinte, nosso site já tem 1 ano, vamos atualizar? Nosso site precisa ser um gerador de conteúdo. Eu preciso propor para o meu cliente informações técnicas, informações sociais. Então, antigamente, a mentalidade era, eu tenho um produto, ele custa X, você quer? Me ligue. Isso não existe mais, até você que está assistindo, não faça mais propaganda assim, por favor. Você tem que ver que o seu cliente, ele quer relacionar, ele quer falar com você, ele quer ser amigo de você, ele quer interagir. Então hoje os games estão indo muito bem, estão avançando. Hoje você trabalhar com rede social, colocando conteúdo, por exemplo, um supermercado simples, onde ele coloca receitas, onde ele leva o cliente a ter um dia especial dele. Teve uma vez que eu fiz uma ação de marketing num supermercado, onde foi o Dia Internacional da Mulher. Todas as mulheres que trabalhavam lá estavam de folga naquele dia, só os homens trabalhavam. Então a gente fez uma brincadeira e o cliente ele começa a sentir isso no ambiente dele. Sim. Então nessa era do acesso eu falo que com tranquilidade que o empresário hoje, o empreendedor que está começando agora, olhem para interatividade, coisas que o seu consumidor interajam com você, ele gosta do que você está propondo, gosta do que você está fazendo e ele sente que você é um amigo dele. Não um prestador de serviço, não a empresa que está sendo contratada. É muito interessante isso, e aí nós começamos a observar, telespectador, que realmente, né, hoje quase as pessoas nem colocam mais o telefone, colocam o site da empresa, o e-mail para contato, por mais impessoalidade que a internet possa parecer, porque você joga suas informações e recebe informações do mundo todo, mas dá a impressão que é mais, vou ter mais informações e vou poder interagir ali com, por exemplo, você está vendo aí o site da Gente Propaganda. Eu tenho alguma dúvida, depois de assistir esse nosso programa, eu vou ficar à vontade para ligar o Davi, ou ligar, ou mandar uma mensagem, Davi, como é que você resolveria esse? De repente até contratar os serviços, posto que você trabalha com assessoria em marketing, propaganda, branding, campanhas comerciais, mas assim, você hoje vai ficar mais próximo já do nosso público, do seu público. Exatamente. Né? E como é que você hoje consegue trabalhar de forma econômica? Porque você citou alguns grandes aqui, né? Você consegue atender hoje o pequeno empresário que quer iniciar uma pequena campanha, vamos dizer, para até aproveitar o momento, Davi, mandar um abração lá para o Domingos Surita, lá da sua cidade, né? Sim, que esteve aqui conosco recentemente. Um abração, Domingos. Mas assim, de cidades que nos acompanham, são quase 50 canais que acompanham o Invista, em 50 cidades que acompanham o Invista nos seus canais comunitários, canais educativos, universitários, e às vezes numa cidadezinha pequena lá, ele está com vontade de fazer alguma coisa, tirar alguma dúvida.
Ele consegue te acessar e consegue Com certeza. trabalhar contigo? Sim. A agente propaganda, a gente tem um raio de mais ou menos 50 quilômetros, hoje fisicamente. Mas a gente atende clientes em Portugal e nos Estados Unidos, clientes de pequeno porte, que realmente a gente consegue ter um relacionamento legal. Então, assim, hoje com a internet, como você bem falou, não tem tanto limite, né? A gente consegue fazer assessoria, videoconferências e fica com uma facilidade legal. Consegue, todo mundo que quiser mandar um e-mail para mim, é davi@agentecotemudo.com.br. Pode mandar e-mail, a gente responde. Tem as redes sociais, então se a pessoa tem um Facebook e achou a nossa fanpage, pode estar mandando uma mensagem, a gente responde. Eu mesmo gosto de responder, eu acho legal a gente ter esse relacionamento. E sobre pequena e média empresa, a nossa agência é uma agência tradicional. Apesar de a gente ter esse foco, a nossa nova visão, que não digo tão nova, mas essa visão para o mercado digital, a agência tem os seus clientes de pequeno, médio e grande porte. Como se fosse uma pequena divisão interna na parte organizacional. Mas o cliente, é até gostoso que, como a gente trabalha no interior, a gente tem muita comunicação, muita conversa, né? Sim. A gente sempre fala, você liga para o nosso cliente e você pergunta o que ele acha do nosso trabalho. Porque a gente realmente, quando faz um atendimento, a gente já dá uma pré-consultoria, a gente deixa o cliente muito à vontade, muito tranquilo no que ele vai realizar. Então, legal. Assim, o cliente que está assistindo hoje é o cliente, o público que está assistindo hoje já é cliente. Já está fazendo o seu merchan. Já estou fazendo o merchan. Pode entrar em contato tranquilo que a gente atende sim. Bem, Davi, nós vamos ter que te interromper mais um pouquinho e vamos fazer um pequeno intervalo, voltando já já, falando da Agente Propaganda. Não saia daí. Voltamos com o programa Invista Aprendendo com Quem Faz, falando com um ararense nato hoje aqui, o Davi Gustavo Parolin, que é sócio proprietário da agência de propaganda Agente, Gent. Isso. Aproveitando, gent.com.br, gente.com.br, para quem queira consultar. Aliás, vai mandar um e-mail e vai ter uma resposta muito bem-humorada, que o Davi é gente muito boa. Aliás, nós só conhecemos gente boa lá de Araras. Quero aproveitar e mandar um abraço também para o Domingos, que esteve aqui, que esteve aqui recentemente falando sobre a 24 horas segura. Só tem vindo gente boa aqui. Bom, Davi, vamos voltar a falar da era do acesso, porque você deu uma rápida pincelada. Eu queria que você falasse de que forma as pessoas vão usar a propaganda, a publicidade daqui para frente com o advento da internet. Sim. Como a gente estava comentando, a era do acesso é interessante que você cause essa interatividade com o consumidor, que você leve o consumidor a obter o máximo de informações. A gente sabe de vários exemplos, pessoas que vão comprar um televisor, por exemplo, que quer saber, mas aquele televisor tem aquela capacidade? Será que ele consegue me atender da forma que eu quero ou só ele é grande? Hoje, por exemplo, Paulo, você tem aqueles portais que reclame aqui, alguma coisa assim, e as pessoas entram para pesquisar se você tem reclamação da tua empresa. Uhum. Né? Algumas empresas também, por isso que é bom você consultar uma empresa de publicidade focada realmente em marketing, porque a hora de você criar uma rede social, a gente fala muito isso na era do acesso, porque as empresas têm que dar essa acessibilidade para o consumidor. Só que eu faço uma pergunta, se a sua empresa hoje tem um índice enorme de rejeição, a rede social pode ser que te queime. Porque você tem que ter uma equipe tão bem preparada para responder todos aqueles questionamentos que muitas vezes pode ser o próprio concorrente tentando fazer alguma coisa errada. Então, assim, nessa era do acesso, onde você envolve o seu consumidor, você dá uma interatividade, na publicidade em si, com os games, alguns sites propõem vários tipos de informação de uma forma interativa, onde a pessoa navega pelo site com uma brincadeira. Tem várias coisas hoje que, na publicidade em si, se você só ligar o televisor, principalmente entrar na internet,
você vai ver muita propaganda voltada a isso, principalmente as grandes empresas. As pequenas empresas, às vezes, elas têm muito medo do novo, né? As publicidades que a gente costuma propor para o cliente realmente são publicidades muito criativas. Então, normalmente a gente lança para o cliente uma ideia muito criativa, que é ousada, e ao mesmo tempo nós colocamos alguma coisa mais simples para ele, que dê um resultado bom também, claro, mas por quê? Para o cliente ter essa segurança. Às vezes ele fala, Davi, eu não posso ousar demais, eu tenho medo, o mercado pode, e é um investimento às vezes alto. Não, então vamos por esse caminho. Eu falo principalmente, Paulo, porque assim, os empreendedores, a pessoa tem isso na veia, ele quer focar no produto dele. Eu sempre falo, o empresário ele tem que ter visão do produto dele. Ele tem que entender muito bem do que ele faz. A parte publicitária, contrate um publicitário. Você tem grandes pessoas, grandes profissionais e grandes empresas que propõem realmente soluções criativas, soluções alternativas e que você saia muitas vezes daquele velho conceito, né, que eu falei no bloco passado, a pessoa tem o produto, tal preço e compra em tal lugar. Sim. Não falo mais assim com o meu cliente. É verdade, Davi. Continuando então, falando sobre o acesso, falando sobre a informação. Hoje você não vende só um produto, você vende uma imagem da empresa, você vende... as pessoas consultam na internet antes até de comprar o produto, ver se você não está queimado no mercado, como se diz, né? E agora, a pequena empresa, que é um foco importante nosso aqui, a pequena empresa, de que maneira ela pode se utilizar desse tipo de propaganda que você faz e ela tem acesso realmente, não o acesso de ver, ela tem condições financeiras de bancar isso? Sim. Paulo, nesse mercado de pequenas e médias empresas, às vezes o próprio empresário ele está vendo o que muito tempo atrás as pessoas viam. Publicidade é um custo. Essa visão é muito pejorativa, ela é muito errada. O empresário peca demais na hora da publicidade. Eu vi até uma propaganda de uma assessoria que, se não me engano, foi a APP. Na hora do empresário negociar a publicidade, falou, não, corta isso, corta aquilo lá. Daí veio a secretária e falou assim, e aquela casa de praia do senhor, como que a gente vai fazer? Não, coloca no melhor anúncio. Quer dizer, ainda eles veem muito arcaico essa área da publicidade, infelizmente. Digo principalmente o pequeno empresário. O grande empresário ele tem uma necessidade extrema, ele já entende que isso é um investimento. Então, o pequeno empresário, ele consegue sim ter esse acesso a esses meios, principalmente com essa época do digital, onde as redes sociais são fortes. Então, o pequeno varejista, né, o pessoal que tem ali a sua loja de moda, de grife, pequenas boutiques, até realmente alguns mercados maiores, você consegue trabalhar de uma forma concisa, realmente com um meio digital. O meio impresso também diminuiu mais o valor, hoje está muito mais acessível ao empresário em matéria de valores. E o foco de tudo, Paulo, principalmente sendo publicitário, eu vou defender minha classe aqui, contrate um publicitário. Fazer de forma amadora, o empresário gasta mais e erra muito. Aliás, se transforma num gasto, né? Porque normalmente a publicidade é um investimento, né? Então, sim, ele bem feito, contratado um profissional, ele pode atingir os objetivos e trazer retorno. Exatamente. Do contrário, isso não vai acontecer. E todo mundo que está assistindo sabe que hoje nós vivemos essa intangibilidade de valores, né? Onde o serviço bem prestado, o trabalho executado tem muito mais valor do que um bem físico. Né? Então isso vem agregando muito. Então o empresário, pequeno porte, tem a sua empresa, tem o seu comércio, às vezes um comércio de família, às vezes um negócio, profissionalize, se adapte ao mercado e não pense no valor financeiro, pense nas melhorias que isso vai proporcionando e que vai se pagando automaticamente. Davi, eu quero fazer um teste agora com você, eu quero te contratar para fazer publicidade de algum produto, de algum serviço. Eu quero que em 30 segundos você me convença que eu devo contratar a gente. Ótimo, eu gostei dessa agora, viu?
Primeiro de tudo, Paulo, a gente tem que entender o que é a sua empresa. Porque nós da Agente Propaganda, a gente tem um envolvimento maciço com o cliente. Então nós entendemos o que você faz, o produto que você faz. Normalmente quando a gente entra em marketing, nós desenvolvemos novos produtos, já temos casos de sucesso que depois a gente pode estar conversando, sei que o tempo é curto aqui. Então assim, a gente entra na tua empresa, vemos realmente todos os P's do marketing que a gente fala, né? São produtos, preços, praça, promoção, processos, pessoas e percepção. Então a gente trabalha nesses P's, tem alguns outros, a gente foca mais nesses 7, as faculdades ensinam 4. Então realmente a gente foca na tua empresa, entende do seu negócio e vamos vestir a camisa do seu negócio. A gente vai trabalhar juntos. E não só um prestador de serviço, um parceiro. Muito bem, parceiro. Eu estou gostando disso. Mas, Davi, brincadeiras à parte, eu quero agradecer muito a vinda de você aqui para os nossos estúdios, aqui na TV Osasco. Mandar um abração para o pessoal lá de Araras, que, aliás, retransmite o nosso programa lá pelas cidades vizinhas, né? E agradecer e deixar aí os últimos segundinhos para que você se despeça do nosso público. A gente que agradece aí o espaço, vocês são maravilhosos, equipe profissional que atendeu a gente aqui, muito obrigado. E se você quiser entrar em contato, consultoria não tem custo, olha que bacana, a gente entra em contato, vamos bater um papo, tomar um café, que isso daí a gente vai conversando e vamos se entendendo mais. Legal. Tem o sitezinho aí. Davi, muito obrigado, agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui e até a semana, se Deus quiser. Muito obrigado.